Desde os primórdios da humanidade, o fim dos tempos tem sido um tema que desperta fascínio, medo e curiosidade. E nenhum outro texto consegue capturar essa atmosfera de mistério e terror como o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Escrito por João em uma ilha remota, ele descreve visões enigmáticas, catástrofes cósmicas e figuras simbólicas que há séculos intrigam estudiosos, religiosos e até mesmo os céticos. Mas o que essas profecias realmente significam? Seriam apenas metáforas de um passado distante ou um alerta sombrio para o futuro que nos aguarda? Hoje, vamos mergulhar nas 10 profecias mais terrificantes do Apocalipse, explorando desde as 7 trombetas que anunciam a destruição até a ascensão da besta e o julgamento final. Prepare-se para uma jornada intensa, onde cada revelação nos levará mais fundo nos mistérios do fim dos tempos. E lembre-se, este não é apenas um relato de destruição, mas também uma reflexão sobre o que está por vir. Então, respire fundo e venha conosco nesta exploração das profecias que podem definir o destino da humanidade. Assim que o primeiro selo é aberto, uma onda de tensão toma conta do céu e da terra. O livro do Apocalipse descreve 7 selos que, quando quebrados, revelam eventos catastróficos que mudarão o curso da humanidade. E os primeiros 4 selos trazem consigo figuras icônicas e aterrorizantes, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, carrega um arco e uma coroa. Ele simboliza a conquista, mas não a conquista gloriosa que imaginamos. Em vez disso, representa a dominação através da força e da opressão. Em seu rastro surge o segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho, empunhando uma espada. Ele personifica a guerra, trazendo conflitos que ceifam vidas e destroem nações. Logo após, o terceiro cavaleiro aparece, montado em um cavalo preto e segurando uma balança. Ele é a fome, um lembrete sombrio de que a escassez e a desigualdade podem devastar até mesmo as sociedades mais prósperas. Por fim, o quarto cavaleiro, em um cavalo pálido, avança com uma presença aterradora. Seu nome é Morte, e ele é seguido de perto pelo inferno. Juntos, esses cavaleiros trazem consigo um quarteto de destruição: conquista, guerra, fome e morte. Mas a abertura dos selos não para por aí. Os 3 selos restantes revelam eventos ainda mais impactantes, como o clamor das almas sob o altar e o silêncio assustador que precede o toque das trombetas. No entanto, os 4 cavaleiros já são um aviso claro. O fim dos tempos não será marcado por um único evento, mas por uma série de catástrofes que se desdobram como peças de um quebra-cabeça divino. E, enquanto esses cavaleiros cavalgam, uma pergunta ecoa: estamos preparados para enfrentar o que está por vir? Enquanto os ecos dos cavaleiros do Apocalipse ainda ressoam, um novo estágio de destruição é anunciado. Desta vez, não são selos que são abertos, mas trombetas que soam, cada uma trazendo consigo um novo nível de devastação. O toque das 7 trombetas é descrito como um momento de julgamento divino, onde os elementos da natureza se voltam contra a humanidade. A primeira trombeta é tocada, e imediatamente granizo e fogo misturados com sangue caem do céu, consumindo 1/3 da terra. Florestas são reduzidas a cinzas, e campos férteis se transformam em desertos fumegantes. Em seguida, a segunda trombeta ecoa, e algo semelhante a uma grande montanha em chamas é lançada no mar. 1/3 das águas se torna sangue, matando incontáveis criaturas marinhas e destruindo a vida nos oceanos. A terceira trombeta traz consigo a queda de uma estrela chamada Absinto, que envenena 1/3 dos rios e fontes de água.
Muitos morrem ao beber dessa água amarga e o desespero se espalha. Com a quarta trombeta, um terço do sol, da lua e das estrelas é escurecido, mergulhando o mundo em uma escuridão parcial e criando um cenário apocalíptico. Mas as trombetas não param por aí. As 3 trombetas seguintes são chamadas de reis ou desgraças e trazem consigo eventos ainda mais terríveis, como a liberação de criaturas demoníacas e a morte de um terço da humanidade. Cada trombeta é um aviso, um chamado à reflexão sobre o destino da Terra e daqueles que nela habitam. E enquanto o som das trombetas ecoa, uma pergunta paira no ar. Será que a humanidade conseguirá sobreviver a tantas catástrofes? Ou estamos testemunhando o início do fim, enquanto o mundo ainda se recupera do caos trazido pelas trombetas? Uma nova figura surge no horizonte, tão enigmática quanto aterrorizante. Do mar emerge a besta, uma criatura com 7 cabeças e 10 chifres, descrita como a personificação do mal e da opressão. Sua aparência é grotesca, mas seu poder é inegável. Ela não apenas domina os reinos da terra, mas também conquista os corações e as mentes da humanidade. A besta é acompanhada por um falso profeta que realiza milagres enganosos para convencer as pessoas a adorá-la. Juntos, eles exigem lealdade absoluta, marcando aqueles que os seguem com o número 666, um símbolo que se tornou sinônimo de maldição e temor. Aqueles que se recusam a adorar a besta são perseguidos, torturados e mortos, enquanto o resto da humanidade é levado a acreditar que ela é a única esperança de salvação. Mas quem é a besta? Alguns a interpretam como um líder político ou religioso que surgirá no fim dos tempos, enquanto outros veem nela uma representação simbólica do mal que habita no coração humano. Independentemente da interpretação, uma coisa é certa: a ascensão da besta marca um ponto de virada no Apocalipse, onde o bem e o mal se enfrentam em uma batalha definitiva pela alma da humanidade. E enquanto a besta consolida seu poder, uma pergunta inquietante surge: quantos resistirão à sua influência e quantos sucumbirão ao seu domínio? O que está em jogo não é apenas a sobrevivência física, mas a integridade moral de cada indivíduo. Com a besta firmemente estabelecida em seu trono de poder, o livro do Apocalipse descreve um novo estágio de julgamento: os 7 flagelos. Desta vez, a ira divina não é anunciada por trombetas, mas derramada diretamente sobre a terra em forma de taças, cada uma contendo uma praga mais terrível que a anterior. Esses flagelos são tão intensos que muitos os consideram o clímax do sofrimento humano antes do fim. A primeira taça é derramada, e uma chaga maligna e dolorosa aflige aqueles que carregam a marca da besta. Em seguida, a segunda taça transforma o mar em sangue, matando toda a vida marinha e tornando as águas um cemitério líquido. A terceira taça faz o mesmo com os rios e fontes de água, deixando a humanidade desesperada por algo puro para beber. A quarta taça intensifica o calor do sol, queimando as pessoas com fogo escaldante. A quinta mergulha o reino da besta em trevas, uma escuridão tão densa que parece sufocar qualquer esperança restante. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente e para a batalha final do Armagedon. Por fim, a sétima taça é derramada, e uma voz ecoa dos céus dizendo-lhe: está feito. Terremotos devastadores abalam a terra. Cidades são reduzidas a escombros e ilhas desaparecem sob as ondas. Mas, mesmo em meio a essa destruição, há um aviso. Esses flagelos não são apenas punição, mas também um último chamado ao arrependimento. E enquanto o mundo treme sob o peso dessas pragas, uma pergunta permanece: será que a humanidade aprenderá com esses avisos ou continuará a trilhar o caminho da autodestruição?
Enquanto os flagelos devastam a terra, o livro do Apocalipse volta sua atenção para um símbolo de poder e corrupção, a Grande Babilônia. Esta cidade, descrita como uma metrópole opulenta e decadente, representa tudo o que é errado no mundo: luxúria, ganância e idolatria. Ela é o epicentro do comércio global, um lugar onde riquezas são acumuladas e sonhos são vendidos. Mas, como um castelo de cartas, sua glória está prestes a desmoronar. A queda da Babilônia é rápida e implacável. Em um único dia, pragas, morte e luto atingem a cidade. Reis e mercadores, que antes lucravam com sua riqueza, agora choram à distância, assistindo impotentes enquanto as chamas consomem tudo o que construíram. Ai, ai, ó grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora veio o seu julgamento, gritam eles. Os navios que antes traziam ouro, prata e especiarias agora são naufragados e o mar fica repleto de destroços. A música de arpistas e artistas é substituída pelo silêncio ensurdecedor da destruição. A Babilônia, outrora considerada indestrutível, é reduzida a cinzas, tornando-se um símbolo do que acontece quando a humanidade coloca sua fé em coisas passageiras. Mas a queda da Babilônia não é apenas um evento físico, é também um aviso espiritual. Ela nos lembra de que nenhum império, por mais poderoso que pareça, está imune ao julgamento. E enquanto as chamas consomem a cidade, uma pergunta ecoa: o que realmente importa no fim de tudo? Com a queda da Babilônia, o cenário está preparado para o confronto final, o Armagedon. Este nome, que evoca imagens de destruição e caos, é o local onde as forças do bem e do mal se enfrentarão em uma batalha que decidirá o destino da humanidade. Não se trata apenas de uma guerra entre nações, mas de um conflito cósmico que transcende o tempo e o espaço. Os exércitos da Terra, liderados pela besta e seus aliados, reúnem-se em um campo de batalha vasto e desolado. Do outro lado, as forças celestiais, comandadas pelo próprio Cristo, avançam com um propósito claro: restaurar a justiça e derrotar o mal de uma vez por todas. O céu escurece, relâmpagos cortam o ar e o som de trombetas ecoa como um chamado à guerra. O Armagedon não é apenas uma batalha física, mas também espiritual. É o momento em que todas as escolhas da humanidade serão colocadas à prova. Aqueles que seguiram a besta enfrentarão a ira divina, enquanto os que permaneceram fiéis serão recompensados com a vitória eterna. O campo de batalha se transforma em um mar de fogo e sangue, mas no meio do caos há uma promessa: o fim do sofrimento e o início de uma nova era. E enquanto os exércitos colidem, uma pergunta paira no ar: de que lado você estaria? O Armagedon não é apenas uma profecia distante, é um espelho que reflete as escolhas que fazemos todos os dias. Após a batalha do Armagedon, o céu se abre para revelar o momento mais solene de todos, o julgamento final. Diante de um trono branco e reluzente, todas as nações, povos e indivíduos são chamados a prestar contas de suas ações. Não há mais lugar para esconderijos ou desculpas. Este é o momento da verdade absoluta. Livros são abertos, contendo os registros de cada vida, cada escolha, cada ato de bondade ou maldade. Um por um, os mortos, grandes e pequenos, são julgados de acordo com o que está escrito. Para alguns, há alegria e alívio, pois seus nomes estão inscritos no livro da vida. Para outros, há terror e desespero, pois suas ações os condenam à separação eterna de Deus. Este julgamento não é apenas sobre punição, é sobre justiça.
Ele revela que, no fim, o bem e o mal não são relativos, mas têm consequências eternas. Aqueles que viveram com compaixão, fé e integridade são recompensados com a vida eterna, enquanto os que escolheram o caminho da opressão, da mentira e da idolatria enfrentam o destino que construíram para si mesmos. E enquanto o julgamento se desenrola, uma pergunta ecoa no coração de todos: como seremos lembrados? O que nossas ações dizem sobre quem realmente somos? O julgamento final não é apenas um evento profético, é um chamado para vivermos com propósito e consciência, sabendo que um dia prestaremos contas de tudo o que fizemos. Depois do caos, da destruição e do julgamento, o livro do Apocalipse nos presenteia com uma visão de esperança: o novo céu e a nova terra. Este é o momento em que todas as lágrimas são enxugadas, toda dor é curada e toda injustiça é corrigida. Aqui, a antiga ordem das coisas passa e um novo mundo perfeito e eterno é revelado. A Nova Jerusalém, uma cidade deslumbrante, desce do céu como uma noiva adornada para o seu esposo. Suas ruas são feitas de ouro puro, suas portas são pérolas reluzentes e suas fundações são decoradas com pedras preciosas. No centro da cidade, um rio de água da vida flui, ladeado pela árvore da vida, que produz frutos para a cura das nações. Neste novo mundo não há mais morte, tristeza ou dor. A presença de Deus enche tudo e sua luz substitui a necessidade do sol e da lua. Aqueles que foram fiéis vivem em harmonia perfeita, não apenas uns com os outros, mas com toda a criação. É um lugar onde a justiça e a paz finalmente se encontram e onde o propósito original da humanidade é restaurado. E, enquanto contemplamos essa visão de esperança, uma pergunta surge: o que estamos fazendo hoje para nos preparar para esse futuro? O novo céu e a nova terra não são apenas uma promessa distante, são um chamado para vivermos de maneira que reflita a beleza e a bondade do que está por vir. Chegamos ao fim desta jornada pelas 10 profecias mais terrificantes do livro de Apocalipse. Desde a abertura dos 7 selos até o toque das trombetas, da ascensão da besta ao julgamento final e, finalmente, a promessa de um novo céu e uma nova terra, cada profecia nos convida a refletir sobre o significado do fim dos tempos. Mas, mais do que isso, elas nos desafiam a pensar sobre o que estamos fazendo com o tempo que temos agora. O Apocalipse não é apenas um livro sobre destruição, é um chamado à consciência. Ele nos lembra de que nossas escolhas têm consequências, tanto para nós mesmos quanto para o mundo ao nosso redor. As profecias podem ser assustadoras, mas também carregam uma mensagem de esperança. Mesmo no meio do caos, há a possibilidade de redenção e renovação. E então, o que isso significa para nós? Significa que, independentemente de como interpretamos essas profecias, elas nos convidam a viver com propósito, compaixão e integridade. Elas nos lembram de que, embora o futuro possa ser incerto, temos o poder de escolher como vivemos no presente. Enquanto o sol se põe no horizonte, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer, deixamos você com uma última reflexão. O Apocalipse não é apenas uma história sobre o fim do mundo. É um espelho que reflete o que há de melhor e pior na humanidade. E no final das contas, a pergunta mais importante não é quando o fim virá, mas como estamos vivendo hoje. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se este vídeo fez você refletir, não se esqueça de compartilhar, comentar e se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima!